Olá! Boa noite, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Agora, extraordinariamente, por motivos de força maior, iniciamos o nosso Gotículas de Fé. E eu almejo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? Essa semana nós lemos Juízes, terminamos o livro de Salmo, lemos Lucas e aprendemos muito com eles. E agora chegou o momento de nós compartilharmos a palavra do Senhor. Como eu falei, por motivo de força maior, só pude gravar esse vídeo hoje, agora à noite, mas vou passar para vocês porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e nós vamos continuar aprendendo. O que nós não podemos é desistir de ler a palavra, independente da situação que nós venhamos a passar, das dificuldades que nós venhamos a passar, nós devemos continuar lendo a palavra do Senhor, buscando nele todas as respostas para as nossas soluções. Amém? Vamos compartilhar a palavra? Então vamos lá. Nós começamos a leitura da palavra no dia 17, no domingo, onde nós lemos Juízes 3, que fala dos israelitas sendo treinados por Deus e sendo provados se obedeceriam aos mandamentos do Senhor. Fala também de Otoniel, que foi o primeiro libertador e ajudador de Israel naqueles dias. Fala de Eude e Sangar, que foram alguns libertadores que ajudavam Israel naquela época. Nós lemos também o Salmo 72, que foi uma oração de Salomão. No dia 18, nós lemos Juízes 4, que fala da juíza Débora, que foi uma outra libertadora do povo, e mostra a derrota do inimigo. Começamos, na realidade, a leitura de Lucas 1, onde nós sabemos que o autor foi o próprio Lucas, e o livro de Lucas nos mostra o ministério de Jesus, do seu nascimento até a sua ascensão ao Pai. Assim como João, assim como Mateus, como Marcos, é um dos evangelhos que fala sobre o ministério de Jesus. E Lucas 1 nos fala sobre a predição do nascimento de João Batista e de Jesus. Mostra Maria visitando sua prima Isabel, mostra o cântico profético de Maria e o nascimento propriamente dito de João Batista e o cântico profético de Zacarias, o seu pai. No dia 19, nós lemos Juízes 5, que nos mostra o cântico de Débora, mediante a vitória que eles tiveram. E lemos Lucas 2, que mostra o nascimento de Jesus, os pastores e os anjos, Jesus sendo apresentado no templo e depois, com 12 anos, ensinando no templo. Glória a Deus e aleluia. E eu estou vendo um reflexo no meu olho. Vamos tirar esse óculos, em nome de Jesus. Aqui é tudo ao vivo, né? Mas vamos lá. No dia 20, nós lemos Juízes 6, que fala de um novo libertador de Israel, que é Gideão, que foi designado por Deus para libertar Israel, e Lucas 3 e 4, que fala sobre João Batista, que prepara o caminho das pessoas ouvirem e receberem a Jesus, fala do batismo e da genealogia de Jesus, a tentação de Jesus, que ele foi levado ao deserto, e foi tentado pelo diabo, ele sendo rejeitado em Nazaré, expulsando o espírito imundo e o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. No dia 21, nós lemos Juízes 7 e 8, que nos mostra a vitória de Gideão sobre os midianitas, a derrota de Zeba e Zalmuna, que alguns reis, humilharam, podemos dizer assim, o povo de Israel, e eles foram mortos. Fala do manto sacerdotal de Gideão e a sua morte. E lemos Lucas 5, que mostra Jesus chamando os primeiros discípulos, curando um leproso e um paralítico, mostra o chamado de Levi e Jesus sendo interrogado acerca do jejum. No dia 22, nós lemos Juízes 9,
que é a história de Abimeleque, o filho de Gideão, né, que traiu todos os seus irmãos e quis se tornar rei, mas pela desobediência dele, ele sofreu também. Não tem ato que nós não venhamos a sofrer quando somos desobedientes, irmãos. E lemos Lucas 6, que mostra que Jesus é o Senhor do sábado. A escolha dos 12 apóstolos fala de bênçãos, que quer dizer obediências, e os ais, né? Ai daquele outro, que aí nos reporta as desobediências. Fala do amor aos inimigos, o julgamento ao próximo, a árvore e seu fruto, e também a história, né, que Jesus sempre contava sobre parábolas sobre o prudente e o insensato. E dia 23, ontem nós lemos Juízes 10, que também nos fala sobre Tolá, Jair e Jefté, que foram outros libertadores de Israel, porque assim, Israel era libertado dos inimigos, aí servia aquele povo quando tinha aquele juiz. Aí aquele juiz morria, e aí parece que eles esqueciam, tinham amnésia, e voltava a pecar tudo de novo, e muito pior do que o estavam fazendo. Mas aí eles clamavam a Jesus, e como Deus é misericordioso, Deus levantava outros libertadores. E lemos também Lucas 7, que nos mostra a fé de um centurião, Jesus ressuscitando o filho de uma viúva, Jesus e João Batista, e Jesus sendo ungido por uma mulher, por uma pecadora. Amém, irmãos? E o que nós podemos aprender com toda essa leitura? Juízes, o livro de Juízes me chamou muita atenção, um trecho onde, lá em Juízes 5, versículo 31, que diz assim: assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Aqui, irmãos, nós podemos ver o cuidado de Deus. Quando nós buscamos a Deus, quando nós estamos na direção de Deus, obedecendo o Senhor, Ele cuida de nós. E aqui Ele fala que perece todos os nossos inimigos. E aqui Ele fala, aqueles que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. Ou seja, quando o sol se levanta, que brilha mesmo com vontade. Então, essa é a referência que ele fala para aquelas pessoas que amam ao Senhor. Nós iremos brilhar. O Senhor é a nossa força, é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. E com Ele, Ele é o nosso sol da justiça. E com Ele nós sabemos que nós poderemos reinar. Basta nós colocarmos os nossos inimigos nos nossos joelhos. Não é querer descontar, mas é colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos joelhos, orar e buscar a Deus e deixar que Deus irá resolver todas as coisas. Amém, irmãos? Assim o povo de Israel pôde aprender, mas eu peço a Deus que nós não venhamos a ter a amnésia que aquele povo teve, porque muitas vezes Deus nos concede a graça, a gente agradece a Ele, mas logo depois a gente esquece. E porque não conseguimos talvez algo, uma outra coisa que nós desejávamos, nós começamos a amaldiçoar e muitas vezes a servir outros deuses, a deixar Deus de lado. Então, eu peço a Deus que nós não venhamos até essa amnésia, que nós venhamos a lembrar que Deus, o nosso Deus, é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E como diz a palavra, nós devemos amar a Ele, nós devemos dar culto somente a Ele e não outro, porque não há outro Deus além do nosso Deus. Amém, irmãos? E o que nós aprendemos com Lucas, né? O que é que nós podemos aprender no livro de Lucas? O livro de Lucas, né, o Evangelho de Lucas é muito rico, muito... Eu poderia falar várias outras coisas, mas uma das coisas que me chamaram a atenção foi justamente no capítulo 4, onde fala a tentação de Jesus. Né? Começa assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele tinha acabado de ser batizado, o Espírito Santo já tinha pousado sobre ele, e a voz do Pai, né, apareceu, dizendo, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Glória a Deus. E aí, ele, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. E aí o diabo começou a tentar ele. O que é que a gente pode aprender com essa tentação de Jesus? Primeiro que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então muitas vezes nós somos levados ao deserto para podermos aprender, para sermos provados, entendeu? Para sermos provados e saímos de lá aprovados. Quando realmente
nos entregamos a Jesus. Às vezes precisamos passar por provas e é o Espírito que nos leva a passar por essas provas, para que nós possamos ser, como a própria palavra diz, como obreiro aprovado. E aqui o diabo tentou várias vezes. Ele, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, porque ele sabia que Jesus estava com fome. E aí Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Logo depois ele colocou ele num lugar mais alto e disse, se você me adorar, né, eu te darei toda a autoridade sobre eles e tudo mais. E Jesus disse, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E aí, mais uma vez, o diabo levou ele para um lugar mais alto de Jerusalém e diga, joga daqui para baixo se tu és mesmo filho de Deus, que Deus irá te segurar, irá dar ordem aos teus anjos para te guardar. E ele diz, não põe à prova o Senhor, o seu Deus, ou seja, não tentarás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, o que eu quero que nós venhamos aprender, que todas as coisas nós podemos vencer pela palavra. Jesus nos mostrou que ele venceu o diabo, porque depois de tudo isso, o diabo o deixou, até uma ocasião oportuna, né? Porque ele não deixa de atazanar o nosso espírito, a nossa vida, porque o que ele quer é nos destruir. Mas ele foi vencido pela palavra. Então nós podemos, foi o que eu aprendi mais uma vez, que nós podemos vencer pela palavra. Amém, irmãos? Então continue firme na leitura da palavra. Pegue papel, pegue caneta. E agora vamos ver o que é que nós iremos ler essa semana para aprendermos mais e mais de Deus e vencermos o diabo, o inimigo das nossas almas ou qualquer outros obstáculos que se levantarem contra as nossas vidas, qualquer outra tempestade com a palavra de Deus. Bom, a leitura começa hoje, né? Como eu falei, começa hoje, dia 24, com Juízes 11 e 12 e Lucas 8. Amanhã, segunda, nós iremos ler Juízes 13, 14 e Lucas 9. Na terça, dia 26, nós iremos ler Juízes 15, 16 e Lucas 10. Na quarta, dia 27, iremos ler Juízes 17, 18 e Lucas 11. Na quinta, Juízes 19 e Lucas 12. Na sexta, Juízes 20 e 21 e Lucas 13. E no dia 30, no sábado, como a leitura de Juízes vai estar encerrada, nós iremos começar a leitura de Ruth, onde nós iremos ler Ruth 1, 2, 3 e 4, e iremos ler Lucas 14. Amém, irmãos? Eu quero orar pela sua vida. Se você puder, feche teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai, nós entramos mais uma vez na Tua presença, Senhor, para Te agradecer. Para Te agradecer porque o Senhor é conosco, porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor tem nos ensinado e nos mostrado que através da Tua palavra nós podemos vencer todas as coisas, porque a Tua palavra também nos diz que nós podemos todas as coisas em Ti, em Cristo Jesus, que nos fortalece. Obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pelo Teu amor. E eu te peço, continua conosco, Pai, hoje, nessa semana, nos dando uma semana de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento e de vitórias na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile, da IFAC, Igreja da Família Aliançada em Cristo. E se Deus assim permitir, nós continuaremos lendo a palavra de Deus, compartilhando. Iremos estar junto no próximo Gotículas de Fé. Amém? Glória a Deus.